Doutor, como visitar os filhos se o juiz estendeu as medidas protetivas aos parentes da vítima? Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkovski e no vídeo de hoje abordo essa questão interessante. Então, um tanto quanto esquizofrênica e vou explicar por quê. Então, o juiz que concede as medidas protetivas para a vítima, geralmente ele estende a proteção aos parentes da vítima. Então a questão ela se agrava quando há filhos menores envolvidos, porque quando o juiz concede as protetivas para a vítima e para os parentes dela, fica difícil estabelecer quem vai realizar a ponte entre o homem que recebeu a protetiva e o filho que está geralmente sob a guarda da mãe. Então, geralmente, as decisões e a doutrina especializada entendem que as medidas protetivas que não alcançam as crianças, elas não prejudicam a convivência. O pai poderá exercer a convivência naturalmente. Todavia, em vídeos anteriores, eu já também expus o meu ponto de vista que, apesar desse entendimento, né, que professa que as medidas protetivas não atrapalhariam a convivência, na verdade isso é uma ilusão. Quando há medidas protetivas, evidentemente que a convivência do pai com as crianças, com os filhos, se torna muito difíceis. Em alguns casos até impossíveis, porque com a extensão das protetivas para os parentes, geralmente essa ponte, o terceiro que irá ajudar nessa intermediação, ele é geralmente de um pertencente à família da vítima. E se o homem tem parentes aí para poder fazer essa visitação, esses parentes poderão também ter dificuldades no momento de realizar essas visitações, essa intermediação, porque são parentes do homem e o contato desses parentes com a vítima poderá configurar uma forma anômala de descumprimento de protetivas. A vítima poderá interpretar que o homem está pedindo para que seus parentes entrem em contato com ela para dar recado, para chamar atenção, e isso poderá ser configurado sim uma espécie de contato dissimulado, né? Então, essas questões, a medida protetiva no meio de um relacionamento certamente dificultam muito a convivência. O problema se agrava quando o homem não tem parentes próximos para realizar essa intermediação, que é o terceiro ponte que nós já falamos em vídeos anteriores. Então, quando o homem reside em uma cidade junto com a sua companheira e recebe protetivas, ele não tem ninguém de confiança para fazer essa intermediação. E nenhum parente da vítima geralmente vão ajudar nessa intermediação, porque a protetiva proíbe o homem de se aproximar também dos parentes da vítima. Então, como que ficaria essa situação? Esquizofrênica, obviamente, porque seria uma sentença aí que impossibilitaria totalmente o homem de visitar os seus filhos. O homem que não conta com parentes próximos da sua residência, em caso de medidas protetivas, ficaria impossibilitado de visitar os seus filhos. Isso é uma questão básica, óbvia. E para muitos, a protetiva não representaria impedimento ou dificuldade para as visitações. Torno a dizer, essa turma estava onde até agora? Em Marte? É óbvio que atrapalha. Quem disse que a medida protetiva não atrapalha desconhece a realidade, não sabe o que está falando. Falar que a medida protetiva nada dificulta, nada atrapalha a convivência do pai com os filhos, não sabe o que está falando, está falando um monte de bobeira, está falando um monte de coisas para você acreditar. Então, na verdade,
o homem que tem medidas protetivas, por natureza, tem dificuldade de ver os seus filhos. E aquele homem que não tem parente próximo fica impossibilitado totalmente. Então, se você está atravessando essa situação, o primeiro ponto a fazer, a primeira providência, é você informar o juiz da protetiva que você não tem esse terceiro ponte, que você é sozinho na comarca, que não há uma pessoa para intermediar. O judiciário deu essa decisão e agora vai ter que resolvê-la. O que não dá é para punir a criança, porque impedindo o pai de ver as crianças, você não está punindo o pai, você está punindo a criança, que está impossibilitada de ver o pai. E é um direito fundamental de toda e qualquer criança de ter o convívio com o seu genitor. Está do lado do pai. E a protetiva que impede o homem de visitar o seu filho está punindo o filho, obviamente. Então, diante disso, é importante informar ao juiz da protetiva sobre essa peculiaridade, porque, afinal de contas, o juiz da protetiva, quando concedeu as proteções, ele não sabia que o homem não tinha parentes na cidade e que a protetiva resultaria um impedimento às visitações. Além de informar o juiz sobre essa possibilidade para arrumar um mecanismo, uma outra pessoa que fará essa ponte, é necessário você, homem, com medidas protetivas, ingressar com uma ação de regulamentação de visitas. Não dá para ficar dependendo apenas de uma autorização do juiz da protetiva. É necessário que o juiz da área de família fixe dias e horários para que você, pai, possa voltar a conviver com o seu filho, sem que a vítima, a mãe, se intrometa nisso. Se você não tem uma decisão judicial que regulamente essas visitas, sabe o que vai acontecer com você? Vai ficar dependendo, vai ficar refém da vontade daquela pessoa que pediu medidas protetivas contra você. E é óbvio que ela vai dificultar a visita. É óbvio. A maioria dos casos, toda a protetiva vem oculta uma dificuldade do pai de visitar os filhos. Então você, pai, que tem medidas protetivas e que está com dificuldade de visitar os seus filhos, ingresse com a defesa imediatamente, explicando essa situação para o juiz da protetiva e automaticamente, simultaneamente, ingresse com uma ação de regulamentação de visitas para que a visitação não fique a cargo e dependa exclusivamente da mãe. Perfeito? Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você está atravessando esse problema, consulte o grupo KWS, que é disparado o maior escritório do Brasil na defesa do homem. E aqui o seu direito tem guarida, você é ouvido e você será defendido. Perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, dê o seu like, compartilhe ele e lembre-se, respeite as mulheres.